O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvíamos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Tudo foi feito por meio dele e para ele, e todas as coisas recebem nele a sua consistência. Jesus é o Rei, não só no céu, mas aqui também na terra. Nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como é feita também lá no céu. Tudo pertence a Ele, queridos irmãos. Jesus deve reinar não só nas alturas celestes, mas também aqui nesse mundo. Tudo deve pertencer a Ele. As instituições,
os nossos relacionamentos. Quem dera, queridos irmãos, que esse nosso mundo reconhecesse o senhorio de nosso Senhor. É Ele o verdadeiro dono, o Senhor de todas as coisas. Ele nem precisaria pedir licença para poder entrar, porque tudo é dele, para ele e com ele. Nas tentações do deserto, o diabo fez uma proposta ousada para Cristo, mas só poderia ser ele, para dizer assim para o divino mestre, depois de mostrar para ele todas as glórias e poderes do mundo: eu te darei tudo isso, se te prostrares diante de mim e me adorares. Jesus rechaçou essa proposta diabólica com estas palavras: adorarás somente ao Senhor teu Deus. As Escrituras Sagradas mostram com evidência essa rejeição do mundo ao senhorio de Deus. Começou com Adão e Eva, quando, seduzidos por uma promessa de liberdade ilusória, viram em Deus uma ameaça, viram em Deus um incômodo, um risco para a liberdade humana. Mas parece que o homem não tem aprendido com seus erros. Adão e Eva depois amargaram o que é desobedecer a Deus. A natureza começou a se voltar contra o homem. O homem agora tem que fazer penitência para mortificar esse corpo rebelde, esses membros, muitas vezes dominados pelo mal, pelo pecado. Mas ao longo da história, quantos homens e mulheres se superaram, renunciaram a si mesmo, abriram mão até da própria vida, como diz Jesus numa outra página do Evangelho: quem se apegar a esta vida vai perdê-la, mas quem perder esta vida por causa do reino dos céus ganhará a verdadeira vida. O povo de Deus da antiga aliança era imagem do novo povo de Deus. O rei do povo de Deus na antiga aliança era o Senhor. Mas um dia, esse povo foi a Samuel, o profeta, e exigiu um rei humano. Aquele povo queria ser igual às outras nações. Queremos um rei que governe sobre nós, como todos os outros reinos. Aquele povo quis copiar as outras nações que eram pagãs. Outrora, o Senhor disse a Moisés qual era a nação que tinha leis tão preciosas como Israel. Nenhuma nação está no mesmo nível desse povo que é meu, desse povo eleito de Israel. Nenhuma nação tem estatutos e mandamentos tão dignos. Era Deus exaltando o seu povo acima de todos os outros. Esse povo me pertence, é meu. Mas começou a renúncia ao senhorio de Deus. Quiseram um rei. Samuel se queixou ao Senhor, levou ao Senhor,
o desejo daquele povo. E Deus disse a Samuel: faz o que eles estão pedindo, não é a ti que eles estão repugnando, é a mim. O primeiro rei de Israel escolhido foi Saul. Mas Deus conquistará de novo o seu povo. Saul foi um rei tirano e Deus escolheu, destituiu Saul e começou a governar de novo aquele povo por meio de um rei que será a imagem, prefiguração do verdadeiro rei Cristo, o rei Davi, como ouvíamos na primeira leitura do segundo livro de Samuel. Queridos irmãos e irmãs, nos evangelhos, Jesus adverte o seu povo sobre a rejeição que sofrerá aquele que pode trazer ao mundo a paz. Em várias parábolas, Jesus assevera ao povo: o reino vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Jesus, em imagens, ele ensina ao povo que lançarão fora da vinha o filho do dono desta vinha. O filho do dono dessa vinha é Cristo. O homem, na verdade, Jesus, por meio dessas palavras, revela um segredo, digamos, uma tentativa inconsciente dos homens de se colocarem no lugar de Deus. Queridos irmãos, como nós vemos naquela história da Torre de Babel, o homem que quer criar sua própria religião, o homem que fantasia um Deus achando que é o Deus do céu, mas na verdade o homem está adorando a ele mesmo. Pela leitura dessas parábolas, nós nos damos conta de procedimentos oriundos de uma inconsciência humana que quer rivalizar com Deus. Esse pecado é tão antigo que parece que mudam só os personagens. O pecado é o mesmo, que acompanha todos os tempos. Apregoam tanto por aí o tal do Estado laico. Não é Estado laico, não. É Estado sem Deus. É um Estado ateu. Dizem por aí, a igreja não deve ficar metendo um pitaco, não deve estar dando pitaco. Muitas leis ímpias só não são aprovadas por causa da igreja. Queridos irmãos, embora muitas vezes nos acovardemos, queridos irmãos e irmãs, na verdade esse Estado batizado de laico é ateu e que quer instaurar leis aversas, paralelas à lei de Deus. Toda lei humana deveria antes consultar a lei de Deus. A lei do aborto, por exemplo, não vamos instaurá-la, não vamos aprová-la, porque o mandamento da lei de Deus diz não matar. E a gente ainda abre a boca para repetir aquele versículo do Salmo que reza assim: feliz a nação que tem Deus por Senhor. Será se Deus é o Senhor de uma nação que aprova leis ímpias? O nosso culto muitas vezes é rejeitado por Deus porque a gente louva o Senhor com os lábios, mas a gente gosta de leis ímpias, injustas.
Nós às vezes nos comportamos como o povo da antiga aliança. Queremos ser como os outros. Todo mundo faz isso. Dizem que o Brasil é um país cristão, católico. Não sei não. Queridos irmãos, o homem quer se sentar no lugar de Deus. Isso está muito visível. É um desejo, embora inconsciente, mas o homem tem demonstrado com suas atitudes que ele é um rival de Deus. Ele quer colocar Deus, o Senhor, sobre os seus pés. É a inversão nesses tempos nos quais vivemos. O aluno que agora quer estar ombro no ombro com o professor. Hoje o professor tem até medo de dar aula com receio de apanhar. Filho que denuncia pai só porque o pai impediu do filho ir para a festa. Agora tem uma instância a qual ele pode recorrer. O filho que quer falar, se não igual, mas mais alto do que o pai. Só pode a gente chegar a esse ponto de a criatura se colocar igual ou acima do Criador. Essa ideia veio do diabo, o pai da mentira. Vivemos uma mentira. Olha o que o pai da mentira disse a Eva: vocês serão iguais a Deus. Até hoje ecoa essa palavra do pai da mentira. Sereis iguais a Deus. Mas o homem mostra que quer ser igual a Deus na lei moral. Não estou falando em inventar coisas, aviões, o avanço da ciência. Isso é até bom. O homem rivaliza com Deus é quando ele quer mudar a moral, os mandamentos. Quando o homem diz, não tem limite ao meu poder. E o homem faz o que ele quiser, se possível até ultrapassar a ética. Se a gente pode reproduzir um outro ser humano, o que é que isso impede? Se o homem pode? Se a gente pode criar um ser humano por meio de inseminação artificial, é pecado. Se o homem pode tirar um óvulo de uma mulher, pode tirar o espermatozoide do homem e deixar ali congelado e depois produzir um ser humano e botar no útero de uma mulher, o que impede? Se a ciência pode, o homem tem grande inteligência, mas tudo tem limite. Queridos irmãos, é o que mostra para nós a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu tudo para o homem, mas Deus demarcou, Deus impôs um limite. Não podeis tocar e nem provar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, instigado por Satanás, até esse limite quis ultrapassar. Queridos irmãos e irmãs, há aquela parábola contada por Jesus dos vinhateiros homicidas. O dono da vinha mandou os seus empregados recolherem os frutos da vinha, e alguns foram assassinados, outros apanharam. Por fim, o dono da vinha, que é Deus, concluiu o seguinte: eu enviarei o meu filho. A vinha, a ele eles respeitarão. Quando o filho do dono da vinha chegou, os vinhateiros disseram: vem aí o filho do dono. Vamos matá-lo. Esse filho é Jesus. Vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Dominar esse mundo, instaurar nossas leis. E jogaram o filho do lado de fora da vinha e o mataram. Mas Deus fará justiça no tempo certo. Ele separará o joio do trigo. O joio será lançado no fogo, o trigo será recolhido
no celeiro do céu. Queridos irmãos, essa semana que passou, nós também ouvíamos, na liturgia da palavra, aquele evangelho, no qual Jesus conta uma outra parábola, de um homem que ia viajar para o estrangeiro, para ser coroado rei. Esse homem é Jesus. Mas antes de ele viajar, ele chamou 10 empregados e confiou a cada um 100 moedas de pratas. A finalidade deles era fazer com que essas moedas de prata se multiplicassem. Quando ele foi, as pessoas ficaram tão à vontade, ele não está mais entre nós. Que bom, ele já se foi. Vamos fazer assim? Organizaram uma embaixada para ir dizer àquele homem que havia viajado para ser coroado rei, o seguinte: não queremos que tu reines sobre nós. Fica para aí mesmo. Jesus, fisicamente, ele não está entre nós, eu diria, visivelmente ele não está entre nós. Ele está entre nós, sacramentalmente. O mundo não crê nisso. O mundo, se ver o pão e o vinho que colocamos sobre esse altar, vai amangar da gente, zombar da gente. Isso aí que é Deus? Esses católicos são tontos. Acreditam no pão e no vinho, assim como não acreditaram no crucificado. Zombaram dele. Disseram-lhe: salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo escolhido, desce da cruz. Provocaram tanto Jesus para ver se ele fazia algo ali, mostrasse visivelmente o seu poder, e ele estava mostrando o seu poder. Mas para o homem que tem sede de show, de espetáculo, de visibilidade, o homem que não consegue olhar para além da cruz, como o bom ladrão, como a Virgem Maria, como o centurião romano, como o discípulo amado, não viram naquela cruz o poder de Deus se manifestando no amor, na paciência de nosso Senhor. Jesus ficou em silêncio. Eu lembro de um líder de uma seita, que ele dizia que só acreditaria nessa Eucaristia dos católicos se levassem a hóstia para um laboratório, colocassem no microscópio e deixassem ele olhar para ver Jesus. Ele nunca ia ver. Ele ia morrer como morreu, que eu era garoto naquela época, né? Já estou velho. Ele nunca ia ver Jesus. Não é assim que se vê, com esses olhos meramente carnais. Reina sobre nós, Senhor. Se o mundo não quer, mas nós queremos, a Igreja Santa de Deus. Ele veio a este mundo para constituir um povo. Houve uma época da história chamada cristandade, quando o povo respirava a religião, a fé. E sabe como é que chamaram esse período? De trevas. Quando a igreja influenciava muito a sociedade, chamaram esse período de trevas. Não. Eu acho que a idade das trevas é essa aqui, na qual nós vivemos. Naquela época em que a igreja estava na frente, em que o poder espiritual influenciava muito o poder temporal, o poder espiritual como alma do poder temporal, as pessoas eram mais felizes. Agora não, a gente vive numa selva de pedras. Nas grandes cidades, a igreja, os seus templos foram engolidos pelos prédios. Em cidades ainda bem tradicionais, pequenas, do interior, a gente ainda vê uma igreja sobre um monte,
ostentando na sua torre a cruz. Os sinos que batem. Em quantas nações é proibido tudo isso? Imaginem não ouvir os toques dos sinos, não poder andar com uma cruz, testemunhar a nossa fé publicamente por meio de procissões, de imagens. Ou seja, pessoas querem viver sem Deus, e qualquer coisa que lembre Ele, vamos eliminar. Na China, a igreja católica é controlada a ponto de existirem duas igrejas católicas. Uma controlada pelo Estado comunista e a outra que é obediente ao Romano Pontífice, mas tem que viver escondida. Na China, querem mudar até a Bíblia. Sabiam disso? A Bíblia é lida pelo governo comunista antes do povo ter acesso à Bíblia. Só para informação nossa, aquela passagem de Jesus falando sobre a mulher adúltera, que foi surpreendida, que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. Aí foi saindo todo mundo, pois o governo comunista mudou, o governo da China mudou essa passagem dizendo: bora, mande pedra nela. Ou seja, a Bíblia a favor daquilo que o homem acha, do plano do seu governo. Queridos irmãos, a igreja deve voltar a influenciar os nossos corações, as nossas mentes, porque ela é o corpo de Cristo. Eu sempre fiquei pensando sobre aquelas palavras de Jesus no Evangelho, ele dizendo assim aos discípulos: os reis, os príncipes, os governantes deste mundo tiranizam os povos, mas entre vós não deverá ser assim. Entre vós, quem quiser ser o maior, que se faça o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, que se faça o último. Caiu a ficha? Entenderam essas palavras de Jesus? Se não, parem para pensar um instante. Olha o que é que Jesus diz: os reis tiranizam os povos, mas entre vós não deverá ser assim. Por que que Jesus coloca par e passo os governantes e os discípulos? Porque os discípulos serão também governantes, serão também influenciadores, digamos assim, youtubers, entre aspas, falando daquela época. Serão formadores de opinião, mas a igreja vai influenciar os povos não para o mal, mas para o bem. Por isso que o catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é mãe e mestra. A igreja é perita em humanidade. Não tem uma instituição melhor do que a igreja para entender as necessidades e as condições do homem. É por isso a igreja se interessa tanto com essa vida. A igreja não rejeita essa vida. A igreja não se aliena por causa do céu. A igreja não se aliena em relação à terra. A igreja se importa com a vida dos homens. Quando a igreja vê os homens sendo vilipendiados, injustiçados, a igreja toma a frente, porque ela é mãe. Imagine quem é mãe e pai aqui, vendo um filho sendo maltratado, vai ficar parado? O pai e a mãe vão reagir. A igreja é mãe, ela não vai ficar parada, porque ela é arauto do Evangelho, porta-voz de Cristo aqui nesse mundo. Um bispo de Belém dizia uma vez, muito interessante a sua afirmação: se a Igreja Católica desaparecesse por
10 segundos da face da terra, o mundo entraria em colapso. É verdade. O mundo não sabe mais viver sem a igreja. Queridos, proclamemos no dia de hoje e para sempre Cristo, o nosso Rei, Rei do Universo. Essa festa não foi assim, foi instituída pelo Papa Pio XII, mas não veio assim, desordenadamente, o Papa que decidiu, pronto, vou instituir essa festa. Foi a partir de um contexto que o Papa tomou essa decisão de chamar toda a Igreja católica do mundo inteiro, para celebrar Cristo, Rei do Universo, como vemos aqui na imagem, aqui do lado esquerdo. Porque o Papa percebeu que o ateísmo crescia. Olha, naquela época, há décadas, imagine hoje, se o Papa Pio XII não tivesse instituído essa festa, certamente o Papa Francisco teria instituído nesse tempo governos, nações que viviam aquém do Evangelho. Enquanto o mundo, quantas vezes a gente diz, igreja não deve se meter nisso, cai fora, sai daqui, vai só ficar rezando lá. Não, a igreja, ela protesta e pede o seu lugar, o lugar dela também aqui neste mundo. Jesus, meus irmãos, se não fosse importante esse mundo, ele teria encerrado tudo com a sua ressurreição. Mas ele enviou a sua igreja pelo mundo inteiro. Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja dele, a única verdadeira, que se chama católica. Ele quer formar para nós um reino, como ouvíamos na segunda leitura. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus reine em todas as instituições. Jesus é o Senhor. Hoje não temos aqui a bela cruz, mas está sendo preparado o lugar aqui para colocá-la. Para nós a cruz é sinal de vitória, não é de derrota. Nós olhamos no crucificado a imagem viva do amor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E a prova do amor de Deus foi dado, sobretudo, na crucifixão de Jesus. Foi por meio da cruz que a igreja conquistou o mundo inteiro. Quantas vezes eu já disse para vocês que a igreja, ela não segue o marketing desse mundo. Quem quiser vir, venha pelo poder da cruz. Algumas comunidades que não estão em comunhão com a nossa fé católica, tiraram o crucificado, em nome do ressuscitado. Jesus já ressuscitou. Ressuscitou e continua ferido de amor, como mostra mais visivelmente o crucificado. Vejam que Jesus quis se mostrar ao mundo inteiro, não ressuscitado, mas crucificado, ferido de amor. Eu digo que a cruz é como a peneira. Só fica realmente quem ama a Deus de verdade. Cadê toda aquela multidão que seguia Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, sendo curadas, exorcizadas? Ninguém ficou. Só Nossa Senhora, o discípulo amado, algumas mulheres,
E Jesus ganha aqui na cruz mais uma alma de São Dimas, o bom ladrão. É por isso que nossos bancos vivem tão vazios, das nossas igrejas. Queridos, talvez se aqui tivesse uma apresentação ao vivo e a cores de Cristo, essa igreja não caberia de tanta gente, mas não seria a fé que traria essas pessoas. Pelo amor, pela fé, nós enxergamos algo que o mundo ateu, agnóstico, não consegue enxergar. Nessa solenidade de Cristo Rei do Universo, vem à minha memória o discípulo amado quando viu o peito do Senhor sendo aberto. Ele viu algo que nós não vimos. Ele disse: eu vi e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. Na segunda leitura, ou melhor, não sei se vocês prestaram atenção, mas diz que nele, em Cristo, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis foram criadas. Então há um invisível, não há só o visível. Pelo visível do peito aberto do Senhor, o discípulo amado viu o invisível. Queridos irmãos, por o invisível não ser visível, que o nosso mundo é tão duro e não ocorre até uma chuvinha, vira uma tempestade que impede a gente de vir para a igreja. O amor é tão pouco, né? Somos tão frios que uns pinguinhos, tudo bem, se fosse aí uma chuva torrencial, uns pinguinhos apaga essa labaredinha que achamos que temos de amor por Deus. Então, queridos irmãos, não é só uma festa da igreja, essa de hoje, mas é uma verdade que a igreja quer proclamar ao mundo inteiro. Ele é rei no céu, ele é rei também aqui na terra, e brigaremos por isso. Daremos a vida para que Jesus também reine nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.